Bom dia, segundo ano! Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar ciências ainda, tá? Só que dessa vez nós vamos trabalhar ciências no nosso livro de atividades, tá certo? Lá na página 53. Vamos continuar falando sobre os seres vivos e as principais características dos seres vivos, tá? Vamos falar também dos ambientes onde alguns seres vivos habitam, né, especificamente, tá? Porque a gente viu que dependendo da característica do ser vivo, ele pode viver num lugar mais gelado, num ambiente mais seco, num lugar mais úmido, né? Dependendo do ser vivo, ele tem características que combinam com alguns lugares e outros não, tá certo? Então, vamos relembrar as características dos seres vivos? Nós vimos que na natureza, né, no nosso ambiente, nós temos seres vivos e fatores não vivos. Os seres vivos são aqueles que nascem, né, de outro ser vivo, aí eles crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir ou não, né? Aí eles vão envelhecer e morrer. Essas são as características dos seres vivos. E os fatores não vivos, eles não têm essas características, tá? Quais são os fatores não vivos que nós estudamos, que existem na natureza, porém não têm vida? Nós vimos a água, né? Ela não tem característica de ser vivo, mas é um fator da natureza. Vimos também que as pedras, né, o solo, a rocha, são fatores não vivos. Vimos também que o ar que respiramos, né, o oxigênio, é um fator não vivo presente na natureza, e também a luz do sol e o calor do sol, né? Apesar desses fatores não terem vida, eles são essenciais para a nossa vida, para a vida de todos os seres vivos, né? Sem esses fatores, nós não conseguimos sobreviver, não é mesmo? E hoje é um dia muito importante, porque é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E por isso que nós vamos continuar fazendo aqui as atividades de ciências, porque estamos falando de meio ambiente, né? É muito importante, pessoal, seguirmos algumas regrinhas, né, para preservarmos o meio ambiente. Vamos falar de algumas delas? Por exemplo, economia de água, muito importante. Estamos vivendo um momento de muita seca, né? Sem chuva, as plantinhas estão secando, os campos, os gramados, né? E o nosso rio, ó, tá com bem pouquinha água. Então, mais do que nunca, é importante economizarmos água. E como é que nós vamos fazer isso, gente? Como que a gente pode economizar água? Pensem aí um pouquinho, porque vocês terão que fazer uma atividade sobre isso, tá legal? E outra coisa que também é muito importante para o meio ambiente é o lixo, gente. Na verdade, não é que o lixo seja importante para o meio ambiente, é importante que a gente saiba comprar, né, utilizar, consumir as coisas sem produzir muito lixo, porque o excesso de lixo causa problemas no meio ambiente. E se causa problemas no meio ambiente, causa problemas para nós também, né? Poluição, as enchentes, né, muitas vezes são causadas também pelo excesso de lixo aí nas ruas, entupindo os bueiros, né? Prejudica os animais. Quem de vocês já viu algumas fotografias de animaizinhos que morrem, né? Chegam a morrer porque engoliram plástico, canudos, né? Tartarugas que
ficaram presas em plásticos e acabaram morrendo. Isso acontece muito. Mas quem é que gera todo esse lixo? Quem é que produz todo esse lixo? Os seres humanos. Então é importante nós pensarmos um pouquinho no nosso consumo, em tudo aquilo que estamos consumindo, se é realmente necessário. E quando for necessário realmente, o descarte desse lixo deve ser adequado, né? Separar o lixo, não colocar tudo misturado. Por quê? Quando nós separamos o lixo adequadamente, alguma parte desse lixo pode ser destinada à reciclagem. O que é a reciclagem? É quando o lixo pode ser transformado, né, em outra coisa, pode ser reutilizado, tá? E quando não dá para reutilizar, aí sim a gente joga lá no lixo de rejeitos, que vai lá pro lixão, né? Um lugar que a gente chama de lixão, onde é levado todo o lixo. Mas, se a gente puder separar algumas coisas para a reciclagem, aí não vai tudo para esse lugar, não é mesmo? E assim nós ajudamos o meio ambiente, tá? A professora preparou algumas questões para vocês responderem, tá? E depois me enviarem. É uma atividade, não é uma nota extra, mas é uma atividade obrigatória, certo? Então, depois da aula, quando vocês forem resolver as atividades, vocês também vão responder a essas questões e enviar para a professora. Tá legal? Vamos então com a nossa apostila? Depois eu mando o arquivo lá no grupo para que vocês possam responder as questões, tá? Prontinho, aqui está o nosso livro de atividades, né? Não é a apostila, tá? E aqui nós temos atividades sobre o que temos estudado, né? A primeira atividade aqui fala sobre a vida na Terra. Nós vimos já lá na apostila algumas obras de arte de artistas que retratam, né, a natureza, tá? E aqui nós temos outra, certo? Aqui nós temos uma obra de arte do artista Henri Rousseau, tá? E ele fez aqui uma paisagem muito bonita. Vocês devem observar esta imagem com bastante cuidado, porque vocês vão ter que responder algumas questões sobre esta paisagem. A primeira questão que vocês devem responder é essa aqui, a letra A. Ó. Que seres vivos podem ser encontrados no ambiente retratado pelo artista? E fatores não vivos existem ali? Vamos ver. Nós estudamos que água é um fator não vivo, que a terra, o solo, as rochas também são fatores não vivos, né? A luz do sol, ó, aqui está de dia, né? O sol não está aparecendo, mas nós temos luz do sol, calor, que são fatores não vivos. Em contrapartida, também temos alguns seres vivos aqui sendo mostrados. Temos plantas, temos aves, né? Ó, temos as árvores aqui atrás, tá? Então, analisando a imagem, vocês terão então que colocar aqui os seres vivos e os fatores não vivos, como a professora explicou, tá? Escrevam aqui nessas linhas. Depois, na letra B, diz assim: que ambiente foi retratado na obra de arte? Pinte o quadro com a resposta correta. Vejam bem, aquele ambiente ali, ele é um ambiente, é uma região perto dos polos, que é uma região muito fria e com gelo? Ou é um deserto seco e quente? Ou ainda uma floresta quente e úmida? Qual dessas três é a alternativa correta? Pintem somente uma, tá? Na próxima página, nós temos aqui duas imagens, ó. Uma floresta tropical com muitas
plantas. Sabemos que aqui dentro dessa floresta podem ter animais, podem ter insetos, né? Podem ter rios com peixes e outros animais aquáticos. Aqui nós temos um ambiente polar. Um ambiente polar é um ambiente muito frio, né? E aí aqui, ó, parece que quase não tem vida, né? Você estudou que existem diferentes ambientes no planeta. Observe as imagens e depois faça o que se pede. Vocês devem circular a imagem que representa o ambiente onde nós podemos encontrar mais seres vivos, tá? Diante do que nós estudamos, será que tem mais seres vivos numa floresta como essa ou num ambiente polar muito gelado? Nos dois nós temos seres vivos, mas onde eu posso encontrar mais? Circulem, então, onde podemos encontrar mais seres vivos. Na letra B, nós temos que pintar as características da floresta tropical de verde e as características do ambiente polar de azul. Por exemplo, onde nós temos poucas plantas, no ambiente polar ou na floresta tropical? Se for no ambiente polar, pinte de azul. Se for no ambiente da floresta tropical, pintem de verde. Onde tem frio e gelo? Na floresta tropical ou no ambiente polar? Onde tem muitas plantas e onde tem calor e umidade, tá? Na número 3, tanto na floresta tropical quanto no ambiente polar, existem seres vivos adaptados às diferentes condições. O que isso quer dizer? Lá na floresta, nós temos animais e plantas que gostam de quê? Gostam de calor, gostam de umidade, de água. Já no ambiente polar, nós temos outros animais, outros seres vivos que não gostam de calor, que não sobrevivem no calor, né? Porque lá é muito frio. Então, cada bichinho, cada animalzinho e cada plantinha está adaptada a essas condições, a diferentes condições, né? Vamos ver aqui os animais que estão representados e aí vocês irão completar a frase de cada quadrinho, tá? Escrevendo, então, o nome do ambiente onde esses animaizinhos vivem. O macaco vive na floresta tropical ou no ambiente polar? O pinguim vive no ambiente polar ou na floresta tropical? O que vocês acham? Tenho certeza que vocês já sabem a resposta. Aí é só completar escrevendo o nome do ambiente, tá? Na próxima página, agora conheça algumas características desses animais. Em seguida, vocês vão escrever M para as características do macaco e P para as características do pinguim. Vamos ver. Qual deles consegue pegar o alimento e levar até a boca com as mãos? Será que o pinguim consegue pegar o alimento e levar até a boca? Ou será que é o macaco que faz isso? Se for o macaco, aqui nesse quadrinho vocês vão colocar a letra M. Qual deles apresenta uma camada de gordura sobre a pele para suportar as baixas temperaturas? Será que é o macaco que suporta as baixas temperaturas, o frio? Ou será que é o pinguim? Se for o pinguim, coloque aqui a letra P. Suas asas têm formato de nadadeiras e seu corpo é ágil embaixo d'água. Quem será? Tem os olhos voltados para frente, o que lhe permite enxergar de cima das árvores. Quem será, hein, gente, que consegue enxergar lá de cima das árvores? Macaco ou pinguim? Seus membros alongados e sua cauda possibilitam segurar-se nos galhos das árvores e pegar comida.
Nem vou comentar essa aqui, né? Tenho certeza que vocês sabem. E por último, seu bico fino é perfeito para capturar peixes. Qual dos dois tem bico? O macaco ou o pinguim? Você já viu um sapinho no deserto? Esse sapo, olha só, gente, olha só o sapo. Esse sapo passa o dia enterrado na areia para se proteger dos raios do sol. À noite, ele sai para caçar. Quando se sente ameaçado, ele emite um som parecido com um miado de um filhote de gato. Estranho, né? Parece que o sapo está miando. A quais condições do ambiente o sapinho do deserto está adaptado? Marque com X as respostas corretas. Primeiro, vamos pensar no deserto. Como é que costuma ser o deserto? Durante o dia, muito quente, né? Será que tem muita chuva no deserto? Não sei, acho que não. Eu acho que não. Será que falta água no deserto? Será que tem muita luz ou pouca luz? Esse sapinho, ele tem a pele muito sensível. E por isso é que ele fica debaixo da areia do deserto para se proteger do sol. Porque o sol, como é muito quente, ele acaba queimando a pelezinha do sapinho. Por isso que ele se protege lá debaixo da areia, fica lá enterradinho, tá? Vocês vão marcar então aqui com um X as respostas, né? A quais condições ele está adaptado? Será que ele está adaptado à falta de água? Será que falta água no deserto? Ou será que tem muita chuva? Será que ele está adaptado ao calor durante o dia? Será que ele está adaptado a pouca luz solar? Pensem bem, pensem no ambiente para poder fazer o X aqui nas respostas corretas, tá? Vou dar uma dica para vocês. Vocês só vão assinalar 2 respostas, tá? Aqui só 2, é uma dica, certo? Agora, aqui na outra página, vocês têm uma cruzadinha sobre a diversidade dos ambientes e seres vivos que existem no planeta Terra. Para isso, vocês devem usar as dicas que estão aqui, ó. Vocês vão completar esta cruzadinha, tá? A palavra que está aqui, ó, é biodiversidade. O que quer dizer isso? O iniciozinho dessa palavra aqui, ó, bio, quer dizer vida. Diversidade, ó, muitos, né? Diversos. Então, biodiversidade quer dizer muita vida, vários seres vivos, né? Muitos seres vivos, tá? Então, vocês vão completar a cruzadinha sobre a biodiversidade. Por exemplo, aqui na letra A, ó, vocês vão completar a palavrinha aqui, de cima para baixo, tá? Sempre aqui na vertical, tá bom? Vamos voltar lá então para seguir as dicas? Letra A. Animal de pescoço comprido que vive no continente africano. Gente, qual é o animal que tem o maior pescoço? Hã? Ele também tem aqui alguns zoológicos, né? Mas é o animal assim que tem o pescoço bem comprido. Tenho certeza que vocês sabem. Na letra B, nesse ambiente podem viver camelos, serpentes, insetos e algumas plantas pequenas. Gente, onde é que o camelo vive? Já sabem, né? Na letra C, a Amazônia é um exemplo desse ambiente. O que a Amazônia é? A Amazônia é um deserto? A Amazônia é uma floresta? Que ambiente será esse? Na letra D, esse ser vivo pode viver em rios e mares. Qual é o ser vivo que pode viver nos rios e também nos mares? Na letra E, é uma planta adaptada para climas quentes e secos.
Eu acho que nós já falamos dessa plantinha, hein? E a letra F? Esse ambiente abriga grande quantidade de peixes, camarões e algas marinhas. Que ambiente que é esse? Que será, né? Onde será que tem peixes, algas marinhas? E qual será aquela plantinha que tem espinhos e consegue viver com pouca água, que nós já falamos lá no início da unidade na nossa apostila? Pensem então a respeito das dicas e completem a cruzadinha, ok? Agora nós temos um poema. A professora vai ler então o poema para vocês. Leia o poema O Passarinho. Passarinho não precisa dar de mamar. Passarinho é só escutar. Não precisa pôr na gaiola. Não precisa pôr na vitrola para cantar. Não precisa bater do lado de fora da casca para o ovo se quebrar. Passarinho é só escutar furar o ar, com pontaria infalível. Esse é o poema do passarinho. Quem escreveu esse poema foi Arnaldo Antunes. E neste poema, vocês irão fazer, então, algumas atividades com este poema, tá? A primeira é essa aqui. Circule no poema uma fase do ciclo de vida do passarinho. Uma fase do ciclo de vida dele. O passarinho, ele está... De onde que ele nasce? O passarinho, ele não nasce da barriga da mamãe dele. Ele nasce da casca do ovo. Ele tem que quebrar a casquinha do ovo para poder nascer, né? Tem mais alguma coisa que fala sobre a vida do passarinho? Vocês têm que circular uma fase da vida dele, tá? Os seres vivos são classificados em diferentes grupos. Vimos, né, na aula de ontem sobre essa classificação, certo? Vocês lembram das plantas, dos animais? Então, os seres vivos são classificados em diferentes grupos que reúnem aqueles que têm características comuns. Escreva o nome do animal representado a seguir, que é mais parecido com o passarinho do poema. Vejam bem, a gente classifica, né, os animais, os seres vivos em plantas, em animais, né? Mas alguns seres vivos têm características muito parecidas. Nós temos várias espécies de pássaros, várias espécies de aves, né? E aqui nessa figura, a gente tem uma tartaruga, um papagaio e um ratinho. Qual desses aqui é mais parecido com o pássaro do poema? Será que é a tartaruga? Será que é o ratinho? Escolham aquele que vocês julgarem o mais parecido, tá bom? Depois, vocês vão listar duas características desse animal que justificam a sua resposta anterior. Vocês terão que pensar nas características do animalzinho que vocês escolheram, né? E colocar aqui duas características desse animalzinho que vocês escolheram que justifica o porquê da escolha de vocês. Por que ele é mais parecido com o passarinho do poema? Será que a tartaruga é mais parecida? Acho que não. Acho que é o papagaio, né, gente? Ó, por que ele é parecido com o passarinho de lá? Porque ele voa. Nós vimos que o passarinho ali do poema voa. Ele também nasce do ovo, ele também tem que quebrar a casca para sair, né? Então, já são duas características em comum e que justifica a resposta da questão anterior, não é mesmo? Agora,
Ao observar as semelhanças, aquilo que tem muito parecido, né? E as diferenças entre os seres vivos, os cientistas os classificaram e os organizaram em diferentes grupos, tá? Observe os seres vivos representados nas imagens e indique a que grupo eles pertencem. Para isso, utilize o nome dos grupos listados no quadro abaixo. Vejam bem, ontem a professora mostrou para vocês fungos, bactérias, protozoários, vírus, né? Além de outros animais e também plantas. Aqui, pessoal, a gente tem uma classificação, que é a classificação dos animais, outra dos fungos, outra das bactérias e outra das plantas, certo? Esse bichinho aqui, eu acho que é uma foca, né? A foca, ela é o quê? Ela é uma planta? Ela é uma bactéria? Ou ela é um animal? Aí vocês vão escrever aqui a classificação, tá? E esses aqui, gente, lembram que ontem a tia Mayara explicou que tem gente que chama de casinha de sapo? O que que eles são? Eles são plantas, são bactérias ou são fungos? São fungos, né? Então, é só escrever aqui. E essas aqui? Ah, essa é fácil, né, tia? Essas são plantas, né? Olha que flores lindas. E por último, segundo a imagem que nós vimos lá, que a professora mostrou, estão as bactérias, tá? É só escrever ali embaixo. Agora tem uma curiosidade muito interessante. Você sabia que a frieira é uma doença causada por fungos microscópicos? Sabe a frieira, que é aquela rachadurinha que dá no meio dos dedinhos do pé? Então, esses fungos geralmente crescem e se reproduzem entre os dedos dos pés, causando coceira e dor. E para evitar, é preciso lavar e secar bem os pés, trocar as meias todos os dias e usar calçados ventilados, evitando que fiquem muito suados. É muito comum, gente, as pessoas terem frieira no inverno, porque mesmo tomando banho e cuidando, né, lavando, a gente fica com calçado fechado por muito tempo, né? E aí acaba suando muito o pé e causando aí essa coisinha desagradável que é a frieira. Então, para evitar, está aqui a dica. Lave bem os pés, seque bem no meio dos dedinhos, tá? E aí, troca de meia e troca também de calçado para evitar que ele fique muito suado, tá bom? Muito bem, então, pessoal. Vamos para a nossa última atividade de hoje. Essa atividade aqui, ela vai ser bem divertida, tá? Aqui tem uma ilustração daquele artista que fez a ilustração lá na nossa apostila, lembram? Olha só, cheia de seres vivos, né? E ela representa a diversidade de seres vivos que existem na Terra. Que tal fazer uma ilustração parecida com a dele? No espaço a seguir, desenhe alguns seres vivos que você estudou neste capítulo e acrescente outros, se preferir. Podem ser grandes ou pequenos, plantas ou animais. E aí, ó, vocês têm todo esse espaço aqui para usar a criatividade e fazer uma ilustração muito bacana com os seres vivos que vocês aprenderam. Ou também alguns outros seres vivos, de repente alguma coisa diferente, né? Para mostrar aí para os coleguinhas. Depois vocês podem até mandar fotinho no grupo para a gente compartilhar, né? Eu espero que vocês tenham gostado das atividades de hoje. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Tem bastante informação, né? Muito conhecimento, uma coisa bem bacana de estudar. A tia Mayara adora ciências. E não podemos que daqui a pouquinho a tia Mayara vai enviar lá no grupo
uma atividade com algumas perguntinhas para vocês responderem. Vocês podem responder a essas perguntas no caderno, tá? Não precisam imprimir, mas se quiserem, ok, tá? Mas podem também responder a essas perguntinhas no caderno, ok, pessoal? Então, ó, um beijo e não esqueçam, cuidem do meio ambiente e economizem água, certo? Um beijão e bom fim de semana!